Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Portugal. Meu nome é Patrícia Brederoda, eu sou uma das técnicas aqui da Casa do Brasil de Lisboa. Muito rapidamente vou apresentar aqui a nossa associação. É uma associação de imigrantes sem fins lucrativos. Estamos aqui no Bairro Alto, em Lisboa. Nós trabalhamos muito em prol da integração da comunidade migrante de qualquer nacionalidade, não só a brasileira, mas de todas as nacionalidades que estão em Portugal. Trabalhamos também muito na observação e na defesa de políticas igualitárias de integração e também na igualdade de gênero. Temos gabinetes que trabalham recebendo os imigrantes que nos procuram para orientação sobre a situação administrativa no país, e também um gabinete de apoio de emprego, que é o gabinete que eu sou uma das técnicas, que ajuda também com as informações à procura de emprego na inserção profissional em Portugal. Temos diversos projetos na casa, sempre nessas vertentes, e também trabalhamos em algumas questões mais específicas de território, como em Sintra. Depois eu partilho aqui um pouco também os nossos contatos, e convido vocês, para não me estender tanto aqui na apresentação da casa, a ver as nossas redes sociais, os nossos perfis, a seguirem também, porque fica por dentro da nossa programação e também das outras sessões e outras atividades que fazemos online, para quem está no Brasil, que pode também participar, e presencialmente também quem está aqui em Portugal. Eu vou agora passar para a Ellen, que vai dar seguimento aqui nessa sessão. Então, desejo a todos uma ótima sessão, a todos e a todas, bem-vindos, aproveitem, esse é um espaço aqui para a gente beber na fonte, tirar mesmo as informações credíveis, que é muito importante nesse processo de imigração e também de integração. Então, boa sessão, e agora é com a Ellen. Obrigada, Patrícia. Bom, nós damos início, então, a mais uma sessão de esclarecimento com a Ordem dos Farmacêuticos, a quem eu já agradeço a disponibilidade por ter aceito o nosso convite. Esta é uma sessão do ciclo de sessões de esclarecimento com as ordens profissionais e sindicatos. Este é um ciclo que foi idealizado pela Casa do Brasil de Lisboa, através do Gabinete de Apoio ao Emprego, que observou o aumento por parte de imigrantes brasileiros com maior qualificação. Essas pessoas, elas chegavam no gabinete com muitas dúvidas em relação à regularização para o exercício da sua profissão em Portugal, e trazendo histórias mesmo de muita desinformação, e que tornava o processo mais longo, mais penoso, mais dispendioso. E diante dessa realidade, a equipe da Casa do Brasil de Lisboa acabou idealizando esse projeto, que é mais uma componente do projeto Casa Mais Empregabilidade, Estratégias para Integração Laboral Migrante, financiado pelo Fundo Asilo, Migração, Integração, FAMI. É exatamente esse ciclo de esclarecimento com as ordens profissionais, que tem o objetivo da aproximação entre as ordens e as pessoas profissionais migrantes, para a partilha de informação diretamente das fontes oficiais. Então, como disse a Patrícia, uma oportunidade mesmo para o esclarecimento de dúvidas e para tornar esse processo mais claro e o mais objetivo possível. Bom, dito isso, eu não vou me alongar muito mais, eu agradeço uma vez mais a Ordem dos Farmacêuticos, por ter aceito esse nosso convite, em particular a doutora Raquel Neto, com quem eu tenho trocado mensagens para a organização da sessão, e a disponibilidade do doutor Jorge Batista, que está aqui hoje conosco, e, portanto, eu desejo a todos e todas uma ótima sessão, e eu passo a palavra agora ao meu colega Alexandre. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Ellen, muito obrigado a todos e a todas por participarem da sessão de hoje. Em nome da Casa do Brasil de Lisboa, também agradeço o Dr. Jorge Batista, e vou apresentá-lo a vocês que estão aqui presentes. Dr. Jorge Batista, secretário-geral da Ordem dos Farmacêuticos desde abril de 2022, onde trabalha também como secretário técnico para a área internacional e cooperação desde 2018. Ele é responsável pela coordenação das atividades internacionais da Ordem e membro do Conselho para a Cooperação e do Conselho de Qualificação e Admissão da Ordem dos Farmacêuticos. Entre 2015 e 2018, exerceu funções como farmacêutico na Seção Regional do Sul e regiões autônomas da Ordem dos Farmacêuticos, na área do desenvolvimento profissional contínuo, planejamento estratégico e dinamização do programa de formação contínua. É atualmente doutorando em saúde internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, na especialidade de políticas de saúde e desenvolvimento,
Muito obrigado, doutor Jorge. É com você a palavra. Pode iniciar a sessão de hoje. Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos e um agradecimento especial à Casa do Brasil de Lisboa por ter convidado para esta sessão. Esta sessão será algo também muito fluido e muito informal, digamos assim, cujo objetivo aqui é mesmo poder-vos passar as informações necessárias e estar totalmente disponível para qualquer questão que venham a ter. É exatamente para farmacêuticos brasileiros que se queiram fixar em Portugal e que queiram trabalhar e que tenham muitas vezes dúvidas sobre como é que é feito este processo. De facto, a Ordem dos Farmacêuticos trabalha já há muitos anos naquilo que é o reconhecimento das qualificações profissionais e o apoio à fixação de profissionais farmacêuticos estrangeiros em Portugal e, portanto, temos já algum trabalho desenvolvido nesse âmbito. Portanto, para esclarecimento e começando pelo que é a Ordem dos Farmacêuticos. A Ordem dos Farmacêuticos é a associação pública profissional que representa e regula a profissão farmacêutica em Portugal. Portanto, qualquer pessoa, para poder exercer atos farmacêuticos e para poder exercer a profissão de farmacêutico, tem que estar inscrito em Portugal. Caso seja nacional, isso implica que adquira primeiro um diploma, portanto um curso que neste caso atualmente é o mestrado integrado em ciências farmacêuticas, que é um curso de 5 anos, correspondido por 2 etapas, portanto os primeiros 3 anos correspondem à licenciatura em estudos básicos de ciências farmacêuticas, seguido de 2 anos corresponde ao mestrado em ciências farmacêuticas e estes 5 anos correspondem então ao mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Portanto, após concluir este curso, qualquer cidadão português ou que tenha tirado o curso em Portugal, este curso em particular, pode inscrever-se na Ordem dos Farmacêuticos. E para também perceberem que em Portugal existem 9 faculdades que atualmente ministram o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. 5 públicas, 4 privadas e dispersas através de uma no Algarve, 3 em Lisboa, uma em Coimbra, uma na Covilhã e 3 no Porto. Portanto, inscrevendo-se na Ordem dos Farmacêuticos, os profissionais passam-se então a ter a categoria profissional do farmacêutico e a poderem exercer os atos farmacêuticos. Atos esses que estão descritos no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, que é a lei que regula, no fundo, a profissão farmacêutica. Ora, para profissionais que sejam farmacêuticos noutros países, existem algumas maneiras e diferentes vias para permitir a integração profissional e a inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. Desde logo, caso sejam farmacêuticos que tenham tirado o curso num país da União Europeia, o processo é mais facilitado, uma vez que existe a Diretiva Europeia de Reconhecimento das Qualificações Profissionais, que, no fundo, é desde 2005 que diz é que qualquer diploma que seja obtido num país da União Europeia que dê acesso à profissão farmacêutica é válido em qualquer outro país da União Europeia para o acesso à profissão de farmacêutico. Isto é algo importante e eu já vou referir mais tarde, por isso é que estou agora também aqui a explicar um pouco. Caso os farmacêuticos estrangeiros não tenham obtido o curso nem em Portugal nem em qualquer outro país da União Europeia, como é aqui, por exemplo, o caso do Brasil, existe um procedimento, que muitas vezes é longo, de fixação no país e de integração na profissão. Portanto, desde logo, o que é necessário fazer é dirigir-se a uma universidade pública portuguesa que ministre o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Se eu há pouco tinha dito que havia 9 faculdades, 5 públicas e 4 privadas, apenas as faculdades públicas é que podem fazer este processo de reconhecimento do mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Portanto, o que é necessário fazer, em primeiro, é escolher qual é a universidade em que querem fazer o reconhecimento. E percebendo aqui que este reconhecimento é ditado pelo Decreto-Lei 66 de 2018, de 16 de agosto, é uma legislação que é relativamente nova, portanto, ela foi discutida em 2018 e entrou em vigor em 2019, atendendo que no final de 2019 e início de 2020 tivemos aqui a pandemia de Covid-19, que veio também ela ser um pouco disruptor em todos os processos, este sendo um deles também, mas diria eu que este Decreto-Lei de 66 de 2018 é um Decreto-Lei que vem, no fundo, reformular tudo aquilo que era feito a equivalência de competências e qualificações profissionais estrangeiras, que estava na altura em vigor desde os anos 80. Portanto, este Decreto-Lei de 2018 vem reformular esta forma de fazer o reconhecimento das qualificações profissionais. Ora, o que é que acontece? Farmacêuticos brasileiros têm que se dirigir a uma das 5 universidades públicas portuguesas que ministram o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. E existem em vários pontos, nomeadamente em Faro, portanto, Algarve, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve,
na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, portanto, aqui na cidade de Lisboa, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, localizada em Coimbra, a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, localizada na Covilhã, e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, localizada no Porto. Portanto, estas 5 faculdades públicas que ministram o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas é onde é possível iniciar um processo de reconhecimento. Mas, atenção, que como eu falava que o Decreto-Lei 66 de 2018 veio reformular o reconhecimento e equivalência das competências que era feito desde os anos 80, ele vem trazer 3 tipos diferentes e 3 figuras diferentes de reconhecimento, nomeadamente reconhecimento específico e reconhecimento de nível, e reconhecimento de grau. O reconhecimento específico é aquele que é necessário para se poder inscrever na Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, quando se dirigirem a uma destas 5 faculdades, tem que pedir o início de um processo de reconhecimento específico do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. E isto é muito importante, ser o reconhecimento específico e não outro reconhecimento qualquer, porque para efeitos de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos apenas é possível apresentar um diploma de reconhecimento específico. Portanto, em traços gerais, a primeira coisa a fazer, identificar em qual das cidades se querem iniciar o vosso processo, uma vez que existem em 5 em diferentes pontos do país. Depois, abordar a faculdade, às vezes são os serviços académicos, outras vezes é a secretaria, outras vezes é o conselho pedagógico. Portanto, dependendo da faculdade, também as estruturas que tratam destes processos são diferentes, mas o que é necessário é pedir, então, reconhecimento específico. O que é que vão ser necessários? A faculdade depois vai-vos pedir uma lista de documentos que são necessários, nomeadamente o currículo do curso que obtiveram anteriormente, as planilhas, portanto, no fundo, tudo quanto é as unidades curriculares, o conteúdo das unidades curriculares, quanto tempo demoraram a fazer, qual é que eram os conteúdos programáticos. Isso vai ser necessário, portanto, é uma carga ainda de documentos bastante substancial. O que é que a faculdade vai fazer? Vai analisar, no fundo, os documentos que tiverem sido entregues. E ao analisar estes documentos, vai fazer uma análise casuística. Portanto, caso a caso, vai perceber qual é que é o conteúdo do currículo e compará-lo, no fundo, ao currículo atual do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Após esta análise casuística, podem acontecer vários cenários. Um é as qualificações não são mínimas para que haja um reconhecimento e aí não é possível fazer o reconhecimento. Outro pode ser dado um reconhecimento, portanto, parcial, portanto, à licenciatura em Estudos Básicos de Ciências Farmacêuticas, por exemplo, aos primeiros 3 anos. E, noutro caso, sim senhor, está em condições para haver um reconhecimento, mas é necessário fazer provas de compensação. E as medidas de compensação que estão descritas, essas sim, na legislação, e são diferenciadas de faculdade para faculdade. Portanto, todos estes procedimentos têm que estar descritos no regulamento da própria faculdade, esse regulamento que está disponível ou na página da internet ou na secretaria. Portanto, é a regulação própria que as próprias faculdades têm. Portanto, às vezes há casos em que é necessário fazer um exame teórico, um exame prático, outras vezes é necessário fazer um trabalho. Portanto, há aqui algumas medidas que variam também de faculdade para faculdade, mas quase sempre há medidas de compensação que são necessárias fazer. Ora, o timing que é deste reconhecimento também é importante, porque existem faculdades, por exemplo, que têm 2 épocas anuais, a cada 6 meses, outras que cabe o processo consoante haja a abordagem do candidato. Portanto, aqui também é importante perceber quais é que são as diferenças nas várias faculdades e qual é que é os timings em que é necessário. Porque, por exemplo, se for a cada 6 meses, é necessário também, e se houver exames que seja necessário estudar, é necessário também que coordenem aqui em termos de timings com a vossa própria vida pessoal. Não é? Então, diria eu que é iniciado este processo de reconhecimento específico de qualificações. A faculdade faz a análise de todos os documentos que tem. Se forem necessárias medidas compensatórias, na maioria dos casos é feito, seja através de um exame teórico, um exame oral, um exame prático, e é constituído um júri que faz a avaliação destas medidas. O júri lavra uma ata, e esta ata, quando é positiva, é encaminhada então para efeitos da reitoria para a emissão de uma declaração, um comprovativo de reconhecimento do diploma. Esta é uma figura nova também que vem da legislação do Decreto-Lei 66 de 2018 e que este registro depois fica a nível central da DGES, portanto, da Direção-Geral do Ensino Superior. Ora, após este processo estar concluído, os farmacêuticos
brasileiros são então detentores de um diploma que está reconhecido ao nível específico do mestrado integrado em ciências farmacêuticas. E aqui sim podem dirigir-se à ordem. Ok? Até estes pontos estar concluído, não há nenhuma intervenção que a Ordem dos Farmacêuticos possa fazer, portanto, todo o processo é através de uma das 5 faculdades portuguesas, públicas, que ministram o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Portanto, primeiro passo, faculdades. Após terem o diploma, não só o diploma, mas também a ata do júri que comprova que efetivamente o processo foi levado até ao fim, então aí sim podem dirigir-se à Ordem dos Farmacêuticos e pedir uma inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. Ora, o processo de inscrição, a partir daqui, é encaminhado para o Departamento Internacional da Ordem dos Farmacêuticos e, nomeadamente, para o farmacêutico que, na Ordem dos Farmacêuticos, faz o processo de reconhecimento de qualificações profissionais. Portanto, vão ser necessários alguns documentos para que o processo de inscrição seja iniciado. Portanto, em primeiro lugar, é necessário logo um documento de identificação, portanto, seja um cartão de cidadão, um passaporte, um cartão de residência, algo que identifique a pessoa. Por outro lado, existe um documento que é a prova de não suspensão ou proibição de exercício, que é, no fundo, uma declaração que pode ser passada pela autoridade reguladora da profissão farmacêutica no país de origem, neste caso, o Brasil, que, no fundo, ateste que o farmacêutico brasileiro não está em situação de incumprimento para com a profissão farmacêutica e que não está proibido de exercer a profissão farmacêutica. Por outro lado, um outro documento que é necessário é a prova de honorabilidade, boa conduta ou ausência de falência. Isto significa que é uma declaração também passada pela autoridade reguladora da profissão farmacêutica no Brasil, que no fundo ateste que o farmacêutico, enquanto esteve a exercer no Brasil, não teve nenhuma má prática, sempre pagou as suas cotas a tempo e não tem nenhum processo disciplinar ou civil ou criminal junto da autoridade reguladora. Estes 2 diplomas muitas vezes são agregados num único diploma e é passado pela autoridade reguladora, neste caso um dos conselhos regionais de farmácia do Brasil. Por outro lado, é necessário apresentar então o certificado da universidade que comprova o reconhecimento específico do grau de mestrado integrado em ciências farmacêuticas, que é no fundo aquele diploma que depois é passado pela reitoria e está também registado no portal único da DGES, na Direção-Geral do Ensino Superior, assim como é necessário apresentar a ata do júri que comprova o reconhecimento. Portanto, o júri que é composto por professores académicos da faculdade em que é feito o reconhecimento, em que, no fundo, diz que em dia tal reuniram-se pelas tantas horas para analisar o processo do candidato X, por ter sido aprovado nas provas teóricas, teórico-práticas, práticas, e depois variará um bocadinho a redação conforme o regulamento interno de cada uma das faculdades, mas que por ter sido obtido classificação positiva em todas estas áreas, que foi então dado parecer positivo para o reconhecimento específico. Portanto, isto é um documento que também é necessário, assim como o diploma de conclusão do curso original, portanto, aquele diploma que toda a gente terá, que no fundo comprova a conclusão de um curso superior no Brasil, e por outro lado um comprovativo de residência em solo nacional. Portanto, um comprovativo de residência pode ser uma declaração da junta de freguesia, pode ser uma conta da água ou da luz, pode ser um cartão de residência, pode ser uma autorização do CEF, portanto, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, existem aqui várias formas de provar que, no fundo, a pessoa reside em Portugal. Porque a prerrogativa apenas podem ser farmacêuticos em Portugal os profissionais que tenham autorização para exercer e que estejam fixados em Portugal, portanto, que estejam a residir em Portugal. A prerrogativa é sempre esta. Portanto, dizia eu que, ao apresentar esta lista de documentos, portanto, as declarações, os diplomas, a ata do júri, o certificado de conclusão do curso, etc., etc., no fundo, é analisado a nível administrativo e técnico pela Ordem dos Farmacêuticos, pelo Departamento Internacional, e é dado um parecer positivo. Ora, esse parecer positivo, quando existe, é feito uma entrevista, portanto, uma reunião com o candidato, por forma a perceber a integração, portanto, a facilitar a integração, a explicar um bocadinho o que é a Ordem dos Farmacêuticos, como é que este processo todo se faz, explicar um bocadinho a missão, o trabalho da Ordem dos Farmacêuticos, quais é que são as principais iniciativas, projetos, os órgãos sociais, etc. E é perguntado em que secção regional é que o candidato se quererá inscrever. Porque em Portugal existem 3 secções regionais da Ordem dos Farmacêuticos: a secção regional do Norte, que está localizada no Porto, a
a secção regional do Centro, que está localizada em Coimbra, e a secção regional do Sul, em Regiões Autónomas, que está localizada em Lisboa. Portanto, o candidato a farmacêutico português pode se inscrever em qualquer uma destas 3 secções regionais, uma vez que o que é normalmente aconselhado é que esta inscrição deve ser feita na área de residência do futuro farmacêutico. Portanto, no caso de residir, por exemplo, no Alentejo, deverá inscrever-se em Lisboa. Se residir, por exemplo, na Guarda, deverá inscrever-se na secção regional do Norte, e por aí fora. Portanto, é feita esta pergunta, em que secção regional é que irá inscrever, e a partir daqui, após haver confirmação de uma das secções regionais de eleição por parte do candidato, o processo é internamente transferido para a secção regional escolhida. Neste caso, a secção regional recebe o processo do candidato, já em bloco, portanto, com todas as autorizações já feitas, e é então pedido para ser preenchido um formulário de inscrição, proceder ao pagamento da joia de inscrição, e a partir daí fica inscrito na ordem e tem o seu processo tal e qual como qualquer farmacêutico português que tenha tirado o curso em Portugal. Okay? Este é o processo todo, é um processo que muitas vezes é longo, é burocrático, é complexo, por vezes envolve a obtenção de classificação positiva em exames, portanto é preciso estudar também para estes exames. Se não passar a primeira, existe uma segunda fase que muitas vezes é só daí a 6 meses, portanto é um processo que pode ser longo e complexo, e que tem uma duração de alguns meses. No entanto, após todo este processo concluir e ficar inscrito na ordem, o farmacêutico, que neste caso já será um farmacêutico português, mantém o seu registro ativo na ordem. Portanto, tem autorização para trabalhar em Portugal, é um sócio ativo, paga as cotas mensalmente ou trimestralmente e tem, no fundo, a sua vida ativa na ordem. Após 3 anos de inscrição na ordem e de ser em inglês se chama full member e na diretiva europeia é chamado full member, o que acontece é que após 3 anos de estar inscrito na ordem dos farmacêuticos e ter comprovado boa prática, ou seja, que não tem nenhuma sanção disciplinar, que não tem cotas em atraso, que não tem nenhum impedimento para a vida normal profissional, após 3 anos, o seu diploma que foi reconhecido em Portugal é automaticamente reconhecido em qualquer outro país da União Europeia. Isto significa o quê? Que após este processo todo, quando há fixação num país e passam 3 anos, provando-se que há boa prática profissional e que está tudo dentro dos conformes, então o seu diploma passa a ser válido em qualquer outro país da União Europeia automaticamente, como se fosse um diploma português. Ok? Significa que após 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, por exemplo, de um farmacêutico brasileiro estar a trabalhar em Portugal e de repente ter uma oportunidade de emprego, por exemplo, para a França, pode migrar para a França e não precisa de fazer este reconhecimento todo de novo. Portanto, o seu diploma fica automaticamente válido. Claro que há aqui uma questão que são as provas linguísticas, portanto, para se inscrever num outro país tem que garantir que fala a língua do país, neste caso, se for para a França, terá que fazer um exame linguístico de acesso à profissão, portanto, que é algo que cada país tem. No entanto, para Portugal, este ponto não se põe, uma vez que o Brasil é um país de língua oficial portuguesa e, portanto, pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos e o Regulamento de Admissão, de farmacêuticos candidatos a farmacêuticos portugueses que tenham obtido um curso num país de língua portuguesa escusam de ter uma entrevista com o júri de admissão, que é isso, que é uma coisa, por exemplo, que acontece com outros países que se queiram, com farmacêuticos provindos de outros países que não sejam de língua portuguesa, que se queiram fixar em Portugal. Ok? No fundo, este é o panorama geral e os procedimentos que têm que ser adotados para a inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, sendo que o primeiro passo é sempre o contacto de uma das faculdades portuguesas que ministram o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Após isso, após isso, e haver um reconhecimento específico, e atenção, tem que ser um reconhecimento específico, não apenas um reconhecimento de grau ou de nível, é feita então a inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. Após 3 anos, mantendo sempre boa prática e boa conduta profissional, o diploma é automaticamente válido em qualquer país da União Europeia. Okay? Eu agora, após esta prévia introdução, eu ficaria disponível para qualquer questão que os colegas possam ter sobre este tema. Muito obrigado, Dr. Jorge Batista. Nós vamos então abrir aqui o espaço para perguntas e sugestões. Eu vou também deixar disponível aqui no chat o site da DGS, que é a Direção Geral de Ensino Superior, que tem aqui em Portugal, que já dá para fazer de forma remota, de forma online, o início do processo. Então, ali vocês vão encontrar o link.
No link de reconhecimento específico, é muito bom reforçar isso, que o reconhecimento deve ser específico, já tem as orientações para, inclusive, selecionar a universidade que gostaria de entrar com o início do processo. Eu vou deixar aqui no chat, e quem que tiver dúvidas ou sugestões pode abrir o microfone, levantar a mão, abrir o microfone, ou colocar por aqui que nós lemos ao orador. Temos uma pergunta aqui da Evelyn. Boa tarde, o reconhecimento específico em licenciatura possibilita trabalhar na área ou somente com o mestrado integrado? Obrigado. Aqui ela continua. Considerando que o currículo do curso de farmácia foi alterado ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto em Portugal, porque as universidades portuguesas não levam isso em consideração na hora de avaliar a equivalência, quem se formou há mais tempo tem um currículo não generalista, mais enxuto, mas na avaliação em Portugal para o mestrado integrado é exigido o conteúdo e a carga horária do generalista, prejudicando quem está formado há mais tempo. E o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos prevê a inscrição dos formados sob as leis normas anteriores, os licenciados, sem mestrado integrado? Muito bem, são duas questões e eu posso já começar a respondê-las. A primeira é o reconhecimento específico para o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas é o único reconhecimento específico que é aceito para a inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, isso significa que se, por exemplo, for a uma faculdade e lhe der o reconhecimento específico da licenciatura em Estudos Básicos de Ciências Farmacêuticas, significa que tem ainda que se inscrever por mais 2 anos e completar o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. E aí sim, pode se inscrever na Ordem diretamente. Portanto, para clarificar que para a inscrição na Ordem e para o exercício da profissão farmacêutica é apenas com o mestrado integrado ou com o seu reconhecimento específico. Okay? Em relação à segunda questão, é verdade sim que existem alterações curriculares tanto em Portugal como no Brasil. O Estatuto atualmente da Ordem dos Farmacêuticos o que explica é que ao longo do tempo houve também alterações ao currículo das ciências farmacêuticas. Primeiro era uma licenciatura em farmácia, depois passou a ser licenciatura em ciências farmacêuticas e atualmente o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Isto significa que qualquer pessoa que tenha obtido à data o curso adequado, portanto, por exemplo, em 2003 obteve a licenciatura em ciências farmacêuticas e se quer inscrever hoje na Ordem, pode fazê-lo sim, porque à data o curso cumpria com os requisitos e permitia uma entrada direta no mundo do trabalho. No entanto, para o reconhecimento específico, tal não acontece. E isso é verdade, porque, de facto, a análise que é feita, a análise casuística, é feita com base ao mestrado integrado atual, portanto, ao curso atual que dá o acesso à inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. Não poderia ser feito com o reconhecimento específico do curso que era feito à altura. Isso não é possível. Hoje em dia, a única forma de ter é através do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Por outro lado, também sabemos que na área das ciências farmacêuticas há um desenvolvimento muito grande e uma alteração muito grande da ciência, no fundo, seja em termos de medicamentos novos, seja em termos de doenças. Por exemplo, basta dizermos que há 2 anos ou 2 anos e meio não sabia o que era o SARS-CoV-2, não sabíamos o que era, e em 2 anos conseguimos encontrar vacinas, terapêutica, um perfil epidemiológico da doença, e isto é a prova viva de que a ciência está permanentemente a evoluir, e na área das ciências biológicas ainda mais. Portanto, só para dizer também que é um ponto importante a questão do desenvolvimento profissional contínuo, que na Ordem dos Farmacêuticos existe um programa de desenvolvimento profissional contínuo, que significa que todos os farmacêuticos ativos que estão a exercer em Portugal têm que estar a exercer este programa de desenvolvimento profissional contínuo, que significa que a cada 5 anos os farmacêuticos têm que adquirir 15 créditos de desenvolvimento profissional contínuo através de formações, colóquios, palestras, trabalho que seja feito fora do seu âmbito, escrita de artigos, contribuição científica. Portanto, é parte importante também do desenvolvimento profissional contínuo. Ok? Obrigado, Dr. Jorge. Eu acho que uma questão também que, nesse sentido, que eu acho que pode dificultar um pouco o entendimento dos nossos colegas brasileiros, é em relação à figura do mestrado integrado, porque não há essa figura no Brasil. Então, quem tem algum mestrado no Brasil, para além da licenciatura, teria esse reconhecimento específico de grau de mestre?
Portanto, o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas em Portugal é um curso que tem 5 anos. Noutros países, isso é o equivalente, por exemplo, à licenciatura. Por exemplo, em Espanha, já aqui ao lado, o mesmo curso de 5 anos, que dá equivalência ao mestrado integrado, chama-se licenciado, grau de licenciado, ok? Portanto, o mestrado integrado é algo que é uma figura que existe em português. No entanto, a minha sugestão é, quando iniciar um procedimento de reconhecimento específico, que levem e entreguem junto da faculdade em que decidam fazer esse reconhecimento o maior número possível de informação dos cursos obtidos, sejam licenciaturas, bacharelados, mestrados, doutoramentos, tudo o que puderem, tudo o que tenham já adquirido em termos de educação formal, que devem entregar e devem fazer parte do vosso processo, ok? Isto é mesmo um conselho que eu posso dar, porque exatamente quem fez, por exemplo, uma licenciatura e depois fez um mestrado, pode ter competências diferenciadas que fazem com que os métodos de compensação, se calhar, as medidas de compensação, se calhar, possam ser diminuídas. Portanto, isso é mesmo o meu conselho, que entreguem tudo o que possam, tudo quanto seja documento formal, de educação formal, à faculdade em que fizerem o reconhecimento específico. Perfeito. A Loirene tem a mão levantada, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, Loirene. Então, eu procurei uma faculdade, universidade em Coimbra, né? Eu encontrei uma que fazia o reconhecimento, só que era como licenciatura em farmácia, que igualava ao tecnólogo, né? E o outro era um mestrado integrado, né? De farmácia. Aí, lá no que eu li, né, do que dava direito na profissão, o tecnólogo dava direito de ser responsável, e entre mais, né? O que deu a entender que seria como farmacêutico, eu não sei dizer se é realmente isso. Aí eu procurei ver o que dizia as vagas, né, em Portugal de farmácia. Aí tinha muito, as vagas lá de emprego estava entre técnico em farmácia, ou farmacêutico, né? Aí eu não sei se um ou outro pode fazer o mesmo, se pode cadastrar na ordem o técnico e o farmacêutico ou não. Muito bem. Muito obrigado pela sua questão, Lorena. Eu posso esclarecer. A Ordem dos Farmacêuticos apenas regula a profissão de farmacêutico. Significa que qualquer outra profissão que não a de farmacêutico terá a sua regulação através de outra instituição. No caso dos técnicos de farmácia, essa profissão é regulada através da ACSS, que é a Administração Central do Sistema de Saúde, que é a instituição com poderes delegados pelo Estado e que faz parte também do Ministério da Saúde, para a regulação de tudo quanto são as profissões de técnicos, portanto, técnicos de farmácia, técnicos de diagnóstico terapêutica, até há bem pouco tempo os fisioterapeutas também, que as suas carteiras profissionais eram emitidas através da ACSS, agora já tem uma ordem profissional, portanto, a Ordem dos Fisioterapeutas. Portanto, ordens dos farmacêuticos apenas para a profissão de farmacêutico, quem tem mestrado integrado em ciências farmacêuticas ou o seu reconhecimento específico. Técnicos de farmácia, através da ACSS, Administração Central do Sistema de Saúde. Quanto aos cursos que descreveu da faculdade, penso que era de Coimbra, apenas o mestrado integrado em ciências farmacêuticas dá acesso à profissão de farmacêutico. Todos os outros cursos que tenham também ligados à área da farmácia não dão acesso à profissão de farmacêutico. Pelo que eu vi, essa faculdade de Coimbra fazia esse mestrado integrado, era a duração de 3 semestres. O mestrado integrado são sempre 5 anos. No caso, se eu revalidasse meu diploma lá, eu teria que estudar de novo os 5 anos ou é só esses 3 semestres? Não, o que eu estou a dizer é, a duração do mestrado integrado em ciências farmacêuticas em Portugal são 10 semestres, são 5 anos, que inclui 4 anos e meio de componente letiva, portanto de unidades curriculares, e 1 semestre de estágio profissional. E depois no final tem uma monografia, ou um relatório de estágio, ou uma tese. Portanto, isto depois varia de faculdade para faculdade. Caso inicie o procedimento de reconhecimento específico na faculdade de Coimbra, então eles aí dirão quais é que são as medidas compensatórias que têm que fazer para que lhe seja reconhecido ao nível específico o mestrado integrado em ciências farmacêuticas.
Esse conhecimento específico seria a grade curricular do que eu fiz na minha faculdade? Não Ou foi. a prova oral, ou a prova que eu teria que fazer? O reconhecimento específico é um programa que é feito na faculdade, portanto, tem que se dirigir à faculdade, pedir à secretaria, aos serviços académicos, isso varia de faculdade para faculdade, e iniciar o processo de reconhecimento específico do seu diploma para o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Eles na faculdade vão analisar o seu diploma, o seu currículo, que obteve no Brasil, e se fez, por exemplo, outras licenciaturas, outros mestrados, aconselho também que entregue toda essa documentação, e depois, a partir daí, vão analisar se tem ou não tem possibilidade de ter um conhecimento específico, e se sim, se há alguma medida compensatória que tem que fazer ou não. E aí sim, podem dizer que tem que, por exemplo, fazer... Obrigado, Lorraine. A Iris Soriani tem também uma questão. Por Boa tarde a gentileza, todos. Iris, pode fazer. Boa tarde. Doutor Jorge, eu fiz fiz o pedido, tive a equivalência do reconhecimento específico e foi dos estudos básicos. Só que, pela informação que eu tive agora da Lisboa, eu teria que me inscrever no mestrado integrado completo. Eu não consigo só fazer os últimos 2 anos do mestrado. É mesmo essa informação ou tem alguma forma de eu só cursar mesmo o mestrado, os últimos 2 anos? Pois, essa é uma questão que tem mesmo que ver junto da faculdade. Portanto, o que a legislação diz é que o reconhecimento específico é necessário para o mestrado integrado. Portanto, para se poder inscrever na ordem, tem que ter o mestrado, tem que ter o reconhecimento específico do mestrado integrado. Se na faculdade só lhe deram o reconhecimento específico de uma licenciatura, Sim. isso agora tem mesmo que ver com a faculdade. Isso é algo que não é do âmbito de toda a ordem dos farmacêuticos. Certo, é porque assim, o meu eu só não consegui fazer o reconhecimento específico com o mestrado integrado porque o meu curso foi de 9 semestres, apesar da carga horária ser compatível com os 5 anos, com os 10 semestres. Porque eu estava naquela fase de transição do ano de 2018-19, quando o Brasil estava entre os 4 anos e meio e os 5 anos. Apesar da nossa carga horária ser um pouquinho mais elevada do que as dos 5 anos atuais agora. A questão é que eu já fiz o reconhecimento, já tive toda a informação, só que a universidade não consegue me dizer a forma como eu vou me inscrever apenas no mestrado. Ou então, a informação que eu tive da Lisboa, que foi onde foi atribuído o meu reconhecimento, era que eu tinha que fazer a inscrição no mestrado integrado e fazer a acreditação em todas as disciplinas. Isso, além de sair um valor totalmente exorbitante, ficou um pouco fora do contexto do próprio documento que eles me certificaram. Se eles deram um documento que eu estava apta para a licenciatura, não faz sentido eu cursar novamente tudo. Teria apenas que ingressar no mestrado. E teria alguma forma da ordem comunicar com eles para perceber se realmente eu tenho que fazer a candidatura para o mestrado integrado ou é só mesmo com eles? Certo. Nós percebemos o processo, mas de facto a ordem apenas aceita, para efeitos de inscrição, o reconhecimento específico do mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Essa informação que obteve de 2 estruturas diferentes terá mesmo que ver junto da faculdade. Eu sugeria dirigir-se à secretaria ou pedir para contactar o Conselho Pedagógico ou quem foi responsável pela atribuição do reconhecimento específico da licenciatura, porque de facto é algo que foge completamente do âmbito da ordem e cabe a cada faculdade ter o seu regulamento específico publicado e que possa então ser o guia, no fundo, para este reconhecimento. Então, o ideal seria tentar falar com o reitor, o que me atribui esse reconhecimento, certo? Eu diria que o melhor é mesmo falar com a faculdade, tentar esclarecer junto da faculdade qual é que é a informação correta, porque o que está aparentemente a dizer é que dentro da faculdade tem duas situações diferentes, certo? É tentar esclarecer junto da faculdade em si, por exemplo, da secretaria da faculdade, qual das duas é que afinal prevalece sobre a outra. Tá bem, obrigada. Finalizar o seu processo. Certo, tá bem, obrigada. Não sei se existem mais outras questões. Existem algumas questões, doutor Jorge, no chat. A Elaine colocou, a Ordem dos Farmacêuticos anunciou que iria simplificar o processo de reconhecimento de diploma aos ucranianos. No caso do Brasil, existe também algum projeto nesse sentido?
Muito bem. Essa é uma questão muito pertinente e atual, e de facto a Ordem dos Farmacêuticos iniciou um programa de reconhecimento ou de aceleração de reconhecimento específico, de reconhecimento das qualificações para farmacêuticos ucranianos em contexto de refugiados. Ou seja, aqueles farmacêuticos que tiveram que fugir do país, da Ucrânia, porque existe um conflito armado que é impossível passar ao lado de cada um de nós com a Rússia, e de facto esses farmacêuticos que fugiram em situação, em contexto de refugiado e pediram um asilo, neste caso em Portugal, está a ser montado um programa, e este programa, o objetivo é que os farmacêuticos ucranianos refugiados, enquanto estiverem no contexto de refugiado, portanto, enquanto o tempo de duração da proteção de refugiado se mantiver, eles possam ter uma integração no mercado de trabalho, não como farmacêuticos, mas sim como potenciar a ajuda neste âmbito. Ou seja, o objetivo não é que lhes seja dado um reconhecimento e atribuído por completo, mas sim que eles possam, de alguma forma, exercer alguns dos atos sob tutoria, ou seja, através de uma prática tutelada, através de um tutor que se responsabilize, tutor esse sim português farmacêutico, que possa tutorar o exercício profissional e que seja dado alguma... portanto, que possa ser feito alguns atos sem uma prática autónoma, portanto, isto é importante que fique claro, e esse contexto é um programa transitório para o tempo em que estiverem em Portugal sob o estatuto de refugiado. Quando esse estatuto de refugiado terminar, quando esse tempo terminar, então aí eles voltam à situação de que já não são refugiados. Caso queiram fixar-se em Portugal, então aí terão que ir pela via normal, que é esta do reconhecimento específico, portanto, ir junto de uma faculdade, entregar os seus documentos, fazer o processo de reconhecimento específico, ou então voltar para o país de origem, neste caso, a Ucrânia. Portanto, isto é um projeto que é extraordinário, é um projeto que é para dar resposta a uma crise humanitária, neste caso à migração de cidadãos ucranianos com o estatuto de refugiado. Portanto, é um projeto muito específico e com enquadramento também muito específico. Isto não é feito para nenhum outro país, porque apenas temos refugiados de guerra da Ucrânia em Portugal. Portanto, para perceber que não é algo que é feito para outros países fora da União Europeia, é simplesmente para este caso, em particular, enquanto o período de guerra subsistir e enquanto o estatuto de refugiado se aplicar. Perfeito, doutor Jorge, muito obrigado. Ela também pergunta se para atuar na indústria farmacêutica é preciso de inscrição na ordem. Muito bem. Na indústria farmacêutica existem vários cargos que podem ser ocupados por vários profissionais. Portanto, é uma área de colaboração muito alargada. Existem alguns cargos específicos em que a inscrição na ordem dos farmacêuticos é obrigatória. Por exemplo, no controle de qualidade, na garantia da qualidade, na produção dos medicamentos. E é tão específico da área farmacêutica e da profissão farmacêutica que, por exemplo, apenas os farmacêuticos inscritos na ordem que tenham a especialidade em indústria farmacêutica é que podem ser qualificados como qualified person, portanto, pessoa responsável pela libertação de lote. Okay? Isto é uma legislação internacional que existe sobre a produção de medicamentos, as boas práticas de produção, e Portugal, quando fez a transposição da diretiva para a lei interna, especificou que apenas os farmacêuticos, e farmacêuticos são apenas aqueles que estão inscritos na ordem dos farmacêuticos, portanto, apenas os farmacêuticos e aqueles que são especialistas em indústria farmacêutica são as únicas pessoas que podem ser qualified person, portanto, que podem fazer a libertação de lote da indústria farmacêutica. Portanto, isto para dizer que existem muitos cargos da indústria farmacêutica em que a inscrição na ordem é obrigatória sim, uma vez que estas funções são apenas dedicadas a farmacêuticos. Ok, obrigado. A Mary Ellen tem uma sugestão para fazermos um evento com a CSS técnico em farmácia e as universidades, até mesmo um representante da DGS, pois os processos estão demandando muitos anos, levando à desistência. A Patrícia acho que pode também responder isso. Sim, nós temos... sugestão da Mary Ellen. Sim, nós estamos aqui dentro desse projeto também, está prevista uma sessão com a DGES, né, a Direção-Geral de Ensino Superior, só que por uma questão pessoal da pessoa que vai dinamizar a sessão, ela ainda não tem uma data, mas pretendemos que seja ainda nesse semestre, até junho no máximo, porque é uma coisa muito recorrente em todas as sessões, né, Alexandre e Ellen, isso é sempre muito citado, a questão do reconhecimento, como é que é o nível, enfim, todas
Essas particularidades, para quem está fora, são para quem convive, quem está aqui, parece algo familiar, mas quem está no Brasil realmente fica tudo muito confuso. E nós temos, sim, já fizemos o contato, isso já está para acontecer, mesmo essa questão aqui pessoal, uma questão de saúde da pessoa que vai dinamizar a sessão. Mas aí sigam as nossas redes, fiquem atentos aqui, que nós vamos partilhar assim que tiver a data. Obrigado, Patrícia. Ellen, chegou a ver se tem alguma pergunta pelo Face, pela nossa página no Facebook. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Pode abrir o microfone, aproveitem a oportunidade, porque... No Facebook não tem ainda uma questão, mas eu vi que a Elaine colocou aqui no chat uma questão sobre a DGS mesmo. Não sei se foi a Elaine, desculpe, mas era uma questão que ela só queria tirar dúvida se é possível iniciar o processo de reconhecimento do diploma do Brasil através do site da DGS. Foi a Rose. Foi a Rose. Se ela ainda viver no Brasil, consegue dar início ao processo. Sim, porque o site da GES, da DGES, porque em Portugal normalmente dizemos DGES, porque DGS é a Direção-Geral de Saúde, portanto, a DGES e a DGS, exatamente. Portanto, no site da DGES tem acesso à informação e depois a minha sugestão é que contactem, mesmo ainda estando no Brasil, contactem as faculdades para perceber quais é que são os requisitos. As faculdades também têm os seus regulamentos próprios, e podem também analisar os regulamentos. Portanto, existem 5 faculdades, podem também perceber qual é que é aquela que estará, por exemplo, mais próxima do lugar onde vão viver, se calhar até conhecem pessoas nessa área que vos podem dar alguma ajuda, e, portanto, a minha sugestão é que comecem, antes de saírem do Brasil, comecem a ver e comecem a preparar. E trocar e-mails com as faculdades, perguntar quais é que são os documentos necessários, como é que o processo. Se tiver alguma dúvida específica, primeiro ler os regulamentos e depois sim entrar em contacto caso haja alguma dúvida. Porque se for necessário algum documento, é muito mais fácil adquirir enquanto estão no Brasil do que quando já estão cá depois deste lado do Atlântico, e acaba por ser mais complicado a aquisição destes documentos. Alexandre, se ninguém tiver uma questão, eu tinha uma pergunta para fazer. Não sei se tem alguém com a mão levantada. Acho que tinha visto. Não. Olhando aqui para a perspectiva já da pessoa migrante, doutor Jorge, um dos passos é fazer a inscrição numa regional, numa secção regional. E, digamos, por desconhecimento ou a questão da adaptação, a pessoa queira mudar, fez inscrição no Alentejo, queira mudar a inscrição para atuar em Lisboa. Isso é um processo demorado ou é só comunicar a ordem e é uma coisa muito rápida? Ok. Portanto, as 3 secções regionais que existem é Norte, que é no Porto, Centro, em Coimbra, e Sul das Regiões Autónomas, que é em Lisboa. Portanto, se a pessoa, imaginando que a pessoa está a trabalhar em Lisboa e recebe uma proposta de emprego para ir para um hospital, por exemplo, na Covilhã, e muda-se então para Coimbra, pode fazer a alteração da inscrição na secção regional em qualquer altura, não tem que ter, é gratuito, portanto não tem nenhum custo associado, e é relativamente simples, porque é no fundo passar o processo de inscrição de uma secção regional para o outro, ok? O processo portanto, a pessoa inscreve-se e está inscrita, mas a partir daí o seu relacionamento é feito com a secção regional, que é no fundo quem organiza atividades, eventos da zona de ação, o espectro de ação geográfico de onde o farmacêutico está inscrito. Caso depois a sua vida profissional mude para outra zona do país, pode simplesmente mudar o seu registro de um lado para o outro, não tem custo absolutamente nenhum, e é um processo que é bastante célebre. Obrigada. O Manuel Souza estava com a mão levantada. Manuel, quer fazer alguma pergunta? Não estamos a ouvi-lo, Manuel. Se tiver com algum problema de áudio, pode também colocar por mensagem no bate-papo. Exato. Vira agora. Agora sim. Mas eu acho que está a falhar, Manuel. Se puder colocar no chat, nós lemos. Bom, nesse meio tempo, se eu puder fazer uma questão também. Claro.
Eu gostaria mesmo de saber, mais a título de curiosidade, se existe muita procura de pessoas migrantes para fazer inscrição na ordem, e se sim, quais são as nacionalidades que mais buscam. Além disso, eu também tenho muita curiosidade de saber, assim, a separação por gênero, se existem mais pessoas farmacêuticas, mais mulheres ou homens inscritos na ordem, se vocês têm esses dados. Muito obrigado pela questão. Sim, temos esses dados e estão até, inclusivamente, partilhados no site da Ordem dos Farmacêuticos, numa secção que é OF em números. Começando pela segunda pergunta. No universo farmacêutico, 80% são mulheres e 20% são homens. Portanto, é uma profissão que tem uma grande percentagem de mulheres na profissão, ok? E é uma profissão também que é bastante jovem, portanto 66% da profissão, portanto 2/3, tem abaixo de 44 anos, portanto é algo que é também muito jovem. Em relação a farmacêuticos estrangeiros que se radicam em Portugal, de facto nos últimos anos temos tido cada vez mais processos de migração, portanto farmacêuticos que vêm de outros países para Portugal, e são principalmente farmacêuticos brasileiros, temos muitos farmacêuticos brasileiros que se establecem em Portugal. Temos também alguns farmacêuticos dos países da União Europeia, nomeadamente Itália, França e Espanha, os países latinos. Temos também alguns. E farmacêuticos também da América Latina, portanto, a Colômbia, Venezuela, que por terem também uma proximidade a nível linguístico, também se fixam em Portugal, porque facilmente também, falando espanhol, facilmente também se adaptam para falar português. Portanto, essas são as nacionalidades mais presentes nos farmacêuticos imigrantes em Portugal. E já agora, se me permite, existe algum acordo de reciprocidade ou algum desenho, assim, das ordens no Brasil se comunicarem com a ordem dos farmacêuticos em Portugal? Se já houve algum tipo de iniciativa de alguma parte para haver esse acordo? Certo. Não existe um acordo específico, o que existe é uma colaboração profissional que já há muitos anos e que se mantém entre os Conselhos Regionais de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia e a Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, uma grande relação de irmandade, digamos assim, e de cooperação entre ambas as instituições, sim, isso existe já desde há muitos anos. Mas não existe algum interesse de fazer mesmo um acordo de reciprocidade, por exemplo, como a Ordem dos Advogados Portugueses e os Advogados do Brasil, que existe mesmo esse acordo de reciprocidade em que não é necessário passar por todo esse processo de reconhecimento do diploma, basta estar inscrito numa ordem para ser elegível para se inscrever em outra. Isso já existiu algum interesse das ordens nesse sentido? Não existiu nenhum acordo nunca, e isto tem a ver também com as especificidades com a Diretiva Europeia do Reconhecimento das Qualificações Profissionais. Portanto, Portugal, estando um país que está dentro da União Europeia, significa que os cursos de ciências farmacêuticas têm que obedecer a uma estrutura que é comum a todos os países da União Europeia. Portanto, caso Portugal ou qualquer outro país fizesse um acordo com um país externo à União Europeia, tinha que respeitar esta tabela de conhecimentos e competências a adquirir junto para o curso de Ciências Farmacêuticas. Isso até à data ainda não se viu, têm sido feitos passos nesse sentido, mas de facto aqui a questão de haver uma harmonização curricular em todos os países da União Europeia faz com que seja muitas vezes complicado haver uma harmonização com países fora da União Europeia. Particularmente porque as profissões da saúde, que são aquelas, muitas das quais estão descritas na Diretiva Europeia do Reconhecimento das Qualificações Profissionais, têm aqui particularidades específicas, tais como a proteção da saúde pública, o próprio conhecimento da legislação, ética e deontologia profissional, que, claro, variam de país para país. Portanto, temos aqui também algumas situações mais específicas, mas, de qualquer das maneiras, existe um longo trajeto de cooperação entre os países não só Portugal e Brasil, como também para os países de língua portuguesa. Muito obrigado. A Rose está com a mão levantada. A Rose, pode abrir o microfone. Olá, boa tarde, doutor Jorge. Então, o curso de Ciências Farmacêuticas no Brasil, ele é composto por 10 semestres e, a partir de então, é concedido o título de bacharel em farmácia. Esse título é reconhecido em Portugal apenas como um curso de licenciatura, é isso?
ou depende exclusivamente do processo de reconhecimento, do reconhecimento específico para se tornar um bacharel em farmácia, ou ter o título de farmacêutico? Depende do reconhecimento específico. Portanto, não existe uma tradução direta, digamos assim, entre o curso no Brasil e o curso em Portugal. Isto porque os cursos no Brasil também são muito dispares. A última informação que eu tenho é que existem mais de 600 faculdades que ministram o curso de farmácia no Brasil e que elas também têm componentes e cargas horárias e no fundo, contextos também bastante diferentes. E isto, de facto, o que acontece é que não é possível ter, por exemplo, em Portugal existem 9 cursos de ciências farmacêuticas, no Brasil existem mais de 600, portanto, claro que a diversidade também é bastante e ainda não foi possível até à data haver uma comparação entre um curso no Brasil e um curso em Portugal, dada a disparidade e a diversidade de temas. De qualquer das maneiras, o que se aconselha sempre é que, caso queira ver o seu curso reconhecido em Portugal, então é contactar uma das faculdades que fará esse processo de reconhecimento específico. E que, analisando casuisticamente, portanto, caso a caso, o conteúdo das unidades curriculares, dos semestres, dos conteúdos programáticos, que depois poderão dar uma decisão informada, digamos assim, sobre o reconhecimento destes cursos. Entendi, obrigada. E uma outra questão, eu tenho observado muitas vagas para farmacêutico e também tem a questão do técnico em farmácia. O senhor já havia dito que isso está atrelado à CSS, não é isso? Exatamente. Mas, assim, um profissional farmacêutico brasileiro, ele pode estar atuando, então, como um técnico de farmácia, enquanto ele consegue a validação ou equivalência do seu diploma para atuar como farmacêutico? É possível? Essa é uma questão que vai ter que pôr a CSS, portanto, a Administração Central do Sistema de Saúde é que regula a profissão de técnico de farmácia e, portanto, eles é que saberão se o diploma de farmacêutico do Brasil pode ser utilizado ou pode ser feita a equivalência ao diploma de técnico de farmácia em Portugal. Isso é mesmo uma questão que terá que pôr a CSS, mas de qualquer das maneiras, para deixar novamente a diferença entre farmacêuticos que são profissionais que têm autonomia técnica e científica para exercer a sua profissão, ao passo que os técnicos de farmácia que habitualmente trabalham em contexto de farmácia, por exemplo, farmácia comunitária ou farmácia hospitalar, e que estão sempre sobre a delegação direta e no fundo, a responsabilidade técnica de um farmacêutico. Portanto, são duas profissões totalmente diferentes, trabalham em colaboração, sim, mas existem espectros de ação totalmente diferentes e, ao passo que o farmacêutico tem autonomia técnica e científica, muitas vezes o técnico de farmácia acaba por estar sob a alçada e sob a responsabilidade do farmacêutico. Por exemplo, em farmácia comunitária é este o esquema que temos, portanto temos o diretor técnico que é responsável pelas operações da farmácia, temos os farmacêuticos substitutos que estão, quem substitui, antigamente eram farmacêuticos adjuntos, os farmacêuticos que substituem diretamente o farmacêutico diretor técnico e depois podemos ter uma equipa de farmácia que pode ser constituída por farmacêuticos, mas também pode ter técnicos de farmácia ou auxiliares, portanto os técnicos auxiliares de farmácia. São diferentes categorias profissionais, diferentes profissões, mas que todas trabalham na área das ciências da farmácia, neste caso da farmácia comunitária. Contudo, não devem ser de todo misturadas, uma vez que são profissões completamente opostas e aqui, por exemplo, é fácil perceber que os farmacêuticos têm autonomia científica, ao passo que os técnicos de farmácia e os técnicos auxiliares estão sempre sob a dependência e sob a alçada e a liderança do farmacêutico. Ok, muito obrigado. E só para fechar, só mais uma dúvida. Quanto às atribuições do farmacêutico em Portugal, ele é um profissional basicamente clínico ou ele tem funções administrativas e de gestão? Muito bem. O farmacêutico é um profissional liberal que pode exercer em várias áreas da sociedade. Portanto, está descrito no ato farmacêutico, que é o artigo 74º, 75º e 76º do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, que no fundo descreve quais é que são as atribuições e os atos que os farmacêuticos podem exercer em Portugal. Existem várias áreas, desde áreas mais clínicas, sim, principalmente ao nível da farmácia clínica, seja farmácia comunitária ou farmácia hospitalar. Também existe uma área mais socioadministrativa, como é, por exemplo,
na área da gestão de medicamentos, mesmo na área da relação profissional. Também existe na área dos assuntos regulamentares, o acesso ao mercado, muitas vezes na indústria farmacêutica ou nos assuntos regulamentares nas autoridades reguladoras, como é o caso do Infarmed, mas de facto há uma pleia de funções que os farmacêuticos podem executar em Portugal, desde funções mais administrativas, mais clínicas, mais de gestão, mais farmacológicas. Portanto, existe mesmo uma miríade muito extensa e muito generalista que os farmacêuticos de ações que os farmacêuticos podem tomar. Ok. Desculpe que não fui na realidade tão específica, eu queria me referir basicamente à questão da farmácia comunitária. Certo, na farmácia comunitária lá está, tem também diferentes realidades, consoante o tipo de farmácia comunitária que é uma farmácia, por exemplo, mais as chamadas farmácias de bairro, mais pequenas, que estão inseridas no contexto de uma comunidade, ou então farmácias mais desenvolvidas, há farmácias, por exemplo, que se dedicaram à preparação exclusiva de manipulados, têm uma grande equipa de manipulação, fazem manipulação, portanto a farmácia magistral, a farmácia galénica, e tem outras farmácias que têm, por exemplo, uma componente mais de estudos ou mais de campanhas de saúde pública para a população, portanto tem mesmo várias alternativas mesmo na área da farmácia comunitária. Portanto tem uma liberdade muito grande daquilo que é a ação no farmacêutico comunitário. Ok, muitíssimo obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Olá, não sei se todos conseguem me ouvir agora. Conseguimos, Manuel. Sim, posso ter a palavra, não sei se passei na frente das pessoas, se foi mesmo. Não, força. Tá bem. Então, o meu caso praticamente é bem prático a pergunta agora da Rose, porque é o seguinte, eu fiz o mestrado em Tecnologia em Farmacêutica na Universidade de Farmácia do Porto, e logo ao terminar, já trabalhava na área, numa parafarmácia, na UELS, e dei entrada no meu processo de equivalência. E no Brasil, eu fiz o curso de Ciências Farmacêuticas com o diploma, saí bacharel em farmácia. E a faculdade tirou a certidão de nível específico como estudos básicos em ciências farmacêuticas. E realmente, para esse processo, para trabalhar como técnico, que era para assumir a responsabilidade técnica como um técnico de farmácia na parafarmácia, eu não pude assumir porque a faculdade deu essa certidão como estudos básicos em ciências farmacêuticas. E logo depois eu percebi que não poderia exercer nem como técnico e nem como farmacêutico, porque como técnico não dá, a CSS não recebe essa certidão como estudos básicos em ciências farmacêuticas, que foram equivalentes até o 3º ano, se eu não me engano, do mestrado integrado em ciências farmacêuticas, e como farmacêutico também não, porque é como se estivesse faltando crédito, faltando carga horária. Aí o que a faculdade me proporcionou foi me inscrever novamente num curso de ciências farmacêuticas, de mestrado integrado em ciências farmacêuticas, e pagar mais 2 anos. Aí pronto. E nesse caso foi quando eu achei muito complicado a situação, e um lado dizia uma coisa, a CS dizia uma coisa, a ordem do farmacêutico dizia outra, e a faculdade de farmácia dizia outra informação. E então estou com o processo parado porque não percebi mais nada. E aí estou sem entender qual é o meu próximo passo. Estou com a certidão que hoje tenho em Portugal em estudos básicos em ciências farmacêuticas e só. Muito bem, e a solução que lhe apresentaram na faculdade foi registar-se no mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Os primeiros 3 anos já estão reconhecidos de forma específica e assim tinha que fazer os 2 anos que correspondem aos 2 últimos anos do mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Isso. Pronto, e aí no final teria acesso a um diploma de reconhecimento específico do mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Isso, foi isso que eles... E aí pode inscrever-se na ordem. Exatamente. Quando terminar esses 2 anos, que foi a medida compensatória que a faculdade proporcionou, fica então com o diploma de reconhecimento específico do mestrado integrado em ciências farmacêuticas e aí sim pode se inscrever na ordem dos farmacêuticos. Tá, nesse caso, mas não existe nenhuma solicitação de fazer prova de reconhecimento ou não existe mais a possibilidade?
Porque eu já passei 2 anos que foram os mestrados. O mestrado em tecnologia, mas só que foi um mestrado específico. E não existe fazer realização de exames para compensar esses 2 anos? As medidas compensatórias são sempre fixadas pela faculdade. Portanto, é mesmo o estudo da faculdade que terá que proporcionar essa informação e eles depois poderão analisar o caso ou reanalisar o caso seja necessário. Ok, então tudo agora ainda continua na base da faculdade, da instituição. Exatamente. Portanto, a instituição de ensino superior é que é responsável pela atribuição de reconhecimento específico de mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Neste momento o que tem é o reconhecimento específico da licenciatura em estudos básicos de ciências farmacêuticas, que não é possível apresentar para a inscrição na ordem. Portanto, apenas após ter o reconhecimento específico do mestrado integrado em ciências farmacêuticas é que se pode então dirigir à ordem e aí sim inscrever-se na ordem dos farmacêuticos. Pronto, então já era o que eu já tinha em mente do que era que realmente era essa resposta que era a mais viável. Mas, assim, para muitos farmacêuticos, eu vejo que é uma dificuldade muito grande essas informações, porque eu estava, na verdade, eu estou na prática, passando por isso, e eu só dei entrada porque eu já estava numa parafarmácia, era para assumir a responsabilidade, porque eu percebi que o processo seria mais moroso, e dei entrada nisso. Não mandei e-mail inicialmente, fui pessoalmente na instituição e as instituições não sabem nos esclarecer sobre esse ponto de trabalhar assumir como responsável técnico, sendo farmacêutico, ou como técnico de farmácia na própria universidade. E tem uma coisa que eu percebi pesquisando é que realmente só pode entrar com reconhecimento uma vez, no caso do diploma. Então, agora eu não posso dar entrada para o curso técnico. Ok. O reconhecimento do diploma pela DGS é só a partir de um diploma. E isso, na altura, a faculdade não consegue explicar. Nenhuma faculdade consegue explicar. Só quando eu liguei para a Universidade do Porto, e ela me explicou que, entrando com esse pedido, realmente, com o que saiu com os estudos básicos em ciências farmacêuticas, eu não poderia trabalhar como técnico. Ok. E nem a ACS aceita a declaração. Então, é muito complicado isso. Falta muita informação, união das instituições e da ordem sobre esse caso, porque não é barato o o processo de reconhecimento. E custa. Porque se eu soubesse que ia passar tudo isso, eu não teria entrado num processo de reconhecimento. Mas, assim, as pessoas têm muita dificuldade porque as informações não são bem esclarecidas pela ordem e pelas instituições. E pronto, esse é o meu caso prático. Sei que eu vou ter que ter uma paciência por mais de 2 anos para terminar esse processo. Pronto, é só isso, mas é o que eu já estava prevendo, que não teria tantas soluções assim, ter paciência com mais 2 anos. Muito bem. De facto, pela ordem dos farmacêuticos, nós somos sempre o mais transparente possível e, de facto, a informação que existe é o processo, até haver um reconhecimento específico, é sempre tratado de faculdades. Apenas após haver esse reconhecimento específico é que a boa ordem pode dar informações mais específicas que sejam do seu foro e da sua competência, porque nós não podemos também dar informações que não são da nossa competência. O que nós sempre dizemos é, para contactar as faculdades, existem regulamentos para estes procedimentos, leiam os regulamentos, vejam com atenção, porque os regulamentos são importantes porque dizem exatamente, regulamentam a forma como este processo é feito. Mas também posso dizer que houve colegas brasileiros que se inscreveram na ordem e que completaram o curso de 5 anos, foram, por exemplo, a uma faculdade, fizeram um exame teórico, fizeram um exame prático e inscreveram-se. Portanto, lá está, como também os cursos são diferentes nas várias faculdades que existem, existem também discricionalidade naquilo que é a análise casuística. Por isso é que eu digo que é uma análise caso a caso, curso a curso, de faculdade a faculdade. Por isso é que há esta necessidade de ser um processo tão longo e tão complexo. Só complementando o Dr. Jorge, Emanuel, acho que isso é uma dúvida muito recorrente aqui na Casa do Brasil de Lisboa também,
em relação ao processo de reconhecimento pela ausência de uma, né, harmonização desse processo entre as instituições. Isso, de fato, é um problema, e as pessoas, quando procuram as instituições para fazer o seu processo, elas se deparam muitas vezes com uma negativa de informações, se não inicia, de fato, o pagamento dos emolumentos, enfim, o próprio processo. Não há uma análise prévia da situação, né, do candidato ali, e ele fica sem saber, muitas vezes, o que fazer e acaba confiando ali na instituição, e depois descobre que a instituição lá do norte tem um processo muito mais célere, enfim, e muito mais facilitado. Isso, de fato, é um grande problema. A gente também recomenda que as pessoas tentem, né, tentem conversar e conseguir alguma informação previamente, mas a gente sabe que muitas vezes isso é difícil, de fato. E se me permite também, complementando, o que eu tenho visto, trabalhando agora esse ciclo das sessões de esclarecimento com as ordens profissionais, é que mesmo antes de iniciar um mestrado, por exemplo, a pessoa tem em mente qual é o objetivo que ela quer, se é mesmo exercer a profissão em Portugal e se inscrever numa ordem profissional portuguesa, porque muitas vezes uma pessoa faz um mestrado, por exemplo, um psicólogo, em vez de fazer um mestrado em psicologia, faz um mestrado na área social e na sociologia, e depois não consegue inscrever-se na ordem porque o mestrado não era específico. Então, o que eu percebo que aconselharia era, antes de dar esse passo, entrar em contato com a ordem e pedir informações mesmo sobre quais cursos são reconhecidos e como esse processo a gente não pode se deparar com uma situação dessas, né? É isso mesmo, Ellen. Nesse sentido, doutor Jorge, gostaria de saber se tem algum contato que poderia deixar para as pessoas, se tiverem alguma dúvida ou então alguma sugestão. Qual que é o contato oficial da Ordem dos Farmacêuticos? Sim, para dúvidas relacionadas com o reconhecimento de qualificações profissionais, podem enviar e-mail para direção.nacional@ordemfarmacêuticos.pt, que é de resto o contacto também que está no site da Ordem dos Farmacêuticos, que é www.ordemfarmacêuticos.pt, e no menu A Ordem dos Farmacêuticos e Contactos, é logo o primeiro e-mail que aparece, que é direção.nacional@ordemfarmacêuticos.pt. Ok, muito obrigado. Temos mais alguns minutinhos antes de encerrar a sessão. Se tem mais alguém com alguma dúvida ou sugestão, por gentileza, aproveite esses minutos finais para colocar. Eu queria, Alexandre, reforçar aqui também o que Ellen falou, que eu acho que é muito importante, essa questão de quando ainda está no Brasil, de ver o que realmente quer, porque aqui em Portugal existe uma coisa que eu acho que não há no Brasil, que é a autonomia universitária. Então, a minha universidade pode pedir determinados requisitos, a de Alexandre outro, então consultar as universidades que há na área que o doutor Jorge colocou aqui, ver quais são os requisitos que cada uma pede e, enfim, tentar fazer mesmo essa pesquisa, né, para poder, quando for solicitar o processo, ter o máximo de informação. Isso é muito comum na Casa do Brasil, chegam as pessoas sempre com informações, cada um ouvir um amigo, ou dentro de uma própria instituição, técnicos dão informações diferentes, e eles ficam ali nesse vai e vem, e isso implica, além de perda de tempo, a questão também financeira, né? Quem está no Brasil recebe em euro ou em real, e quem está e vai gastar aqui em euro, então tudo isso é um processo muito caro, muito dispendioso e também muito traumático às vezes, né? Como colocou aqui Manuel, todo esse percurso dele para trabalhar na área que ele já atua aqui e que tem conhecimento, fez curso também em Portugal. Por isso que eu sugiro também ver as outras universidades, começar a comparar aqui os requisitos que cada uma pede, e para tentar que seja o mais rápido possível, que seja menos tumultuoso. Sim, eu diria até que esse é um ponto muito, muito importante, que é, nós todas as semanas temos contactos de farmacêuticos brasileiros que se querem inscrever e perguntam, e nós damos sempre a mesma informação, que é isto que eu acabei de dizer, portanto, o conhecimento específico é feito numa faculdade, pode haver medidas compensatórias, uma análise casuística, depois a inscrição na ordem, é preciso um conjunto de documentos, portanto, esta informação é toda passada. O que eu fiz aqui online é exatamente a mesma informação que passamos. No entanto,
Essa questão de contactar antigos farmacêuticos que tenham feito o seu reconhecimento em Portugal e o processo pelo qual passaram também é importante, porque é já alguma experiência anterior que terão tido. E aqui talvez através seja da Casa do Brasil, seja através da Embaixada do Brasil em Portugal, haver no fundo um registro de farmacêuticos que tenham passado por este processo, que possam também apoiar-se uns aos outros. Porque algo que a legislação, quando foi feita, este Decreto-Lei 66 de 2018, quando foi feito, foi exatamente para acelerar estes procedimentos de reconhecimento de qualificações profissionais, porque percebeu-se que a legislação anterior, que era 280, já estava obsoleta e que eram processos muito, muito demorados. Portanto, antigamente, só para perceber, o que se fazia era uma análise casuística também, mas era dada equivalência disciplina a disciplina. Portanto, se no Brasil, por exemplo, tinham tido 50 disciplinas e em Portugal havia também 50 disciplinas, mas só haviam sido dadas equivalências a 30, significa que essas 30 estavam feitas, mas eram necessárias fazer mais 20. E às 2 por 3 era necessário ficar a estudar mais 2 ou 3 anos, pelo menos. E isso era algo muito comum que acontecia. Agora, esta nova legislação veio acelerar também este reconhecimento de qualificações, protegendo, claro, sempre a saúde pública e protegendo os cidadãos. Daí que as medidas compensatórias sejam exatamente postas e definidas para que o candidato possa adquirir aqueles conhecimentos e competências que não estão presentes no currículo em que apresenta em primeiro lugar e estão presentes no currículo de ciências farmacêuticas em Portugal. Okay? Portanto, este contacto de experiências anteriores, de partilha de experiências e criação de uma rede, de uma network com outros farmacêuticos brasileiros que tenham vindo de Portugal, é que de facto algo de salutar e é uma boa prática para permitir também que se comparem, no fundo, e que possam apoiar-se também mutuamente neste processo.